Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato e neste vídeo eu vou fazer uma demonstração, né, sobre formulário em HTML5. Então eu vou desenvolver um exemplo que vai demonstrar como a gente pode é, desenvolver o formulário dentro dos padrões, né, do HTML5, certo? De maneira que ele vai ter uma formatação, né, e vai ter uma espécie de validação, né, sem utilizar recursos tópicos avançados de CSS ou JavaScript. Tá? Então, esse é um exemplo básico, simples, utilizando somente o HTML5. Ok? Então, o objetivo do formulário que eu vou criar é para controlar, registrar livros, né, para uma biblioteca. Então a gente vai criar um formulário com alguns campos necessários para fazer o controle no registro desses livros, ok? Então a ideia é o seguinte: eu vou desenvolver passo a passo o código, linha a linha, e já vou explicando, né, o que eu estou desenvolvendo, e vocês já vão conseguir observar o resultado parcial, tá, em tempo real, conforme eu vou digitando o código. Vamos lá então? Então, para iniciar, né, o meu formulário, eu vou usar um elemento, né, do HTML, que é o field set, que ele serve como se fosse uma seção de formulário, tá? Então, quando você tem um formulário muito extenso, ou até por questão de organização, é interessante você utilizar esse elemento field set. Ele vai criar uma separação, né, daquela seção do formulário, ok? Então, nós vamos iniciar digitando, né, a tag field set. Vamos lá então. Field set. Agora, próxima tag que a gente vai digitar, tá? Vai ser a tag form, que vai, aliás, antes da gente digitar a tag form, vamos fazer o seguinte: já que a gente criou o field set, vamos colocar uma legenda para esse field set, tá? Ele vai servir de título para o formulário, ok? Então a gente vai criar um título, né, ou uma legenda através da tag legend, tá? Então vai aparecer aqui, tá? Ok? Eu vou fechar a tag field set, ok? Para a gente poder verificar o resultado parcial, né? Tá? Notem que já é possível visualizar aqui o resultado parcial do nosso formulário, ok? Já dá para a gente visualizar na parte de cima o resultado do nosso formulário. Bom, agora sim a gente vai digitar a tag form, né, para dar início ao formulário, ok? Vamos abrir então tag form. Já vou aproveitar, né? Já vou fechar o form, ok? E aqui dentro eu vou construir o meu formulário. Vou fazer um ajuste aqui, certo? Bom, o primeiro campo que a gente vai criar vai ser o campo do livro, tá? A descrição do livro, né? O título do livro. Então a gente vai criar uma caixinha de texto, certo? Vamos colocar um texto informando, né? Indicando que é para ser preenchido, né? Naquele campo, ok? Primeira coisa, eu vou usar um label, tá? Aí o label já vai me determinar aqui, né, o campo, tá? Então nós temos aqui, ó, livro, ok?
Agora eu vou usar eu vou criar uma caixa de texto, certo? E eu vou criar essa caixa de texto através da tag, a tag input, né? Input type, ok? E aí nós temos, né? Input type text, né? Ele vai colocar um elemento no formulário do tipo texto, certo? Aqui nós temos essa opção aqui, esse parâmetro que ele é opcional, né? Que é o value, que é o texto que vai dentro da caixinha de texto, né? Então aqui você pode colocar, por exemplo, uma dica para o usuário, né? No caso, digite o título do livro, né? Então, nós podemos deixar em branco também, não precisa necessariamente, né, colocar o value, ok? Então a gente vai agora para a próxima tag, tá? No caso, a gente vai colocar agora o autor, né? Vamos colocar o autor, ok? Aí da mesma forma, a gente vai usar o elemento type text, né? Então, para ficar mais adequado, nós iremos criar aqui. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais padronizado, né? A indentação do código, né? Aqui nós temos o label, aqui é label, aqui é o elemento input type, né? Text e digite o nome do autor, tá? Por questão de formatação, eu coloquei aqui duas quebras de linha para ele dar um espaçamento maior entre as linhas, tá? Mas isso é opcional, só por questão de layout mesmo, né? E agora a gente vai para o próximo elemento, tá? No caso do livro, o que a gente precisa ter é o número do ISBN, tá? O número de registro do livro, ok? E da mesma forma, a gente vai colocar lá o campo do tipo texto. Vou colocar um número representando aí o ISBN, a pessoa vai ter que modificar, né? Mas já colocando um número como sugestão, ok? Então nós temos aqui input type text, value e esse número aqui, né? No qual a pessoa vai depois editar, né? Esse campo, ok? Bom, agora a gente vai usar aliás, a gente vai inserir, né? O campo quantidade, certo? Então a gente vai colocar a quantidade dentro do nosso formulário. O usuário vai utilizar lá esse campo, então eu vou colocar label quantidade, tá? Considerando, né, que vai trabalhar com números inteiros, né? Então a gente vai inserir o elemento input type number, né? Então ele já vai de certa maneira criar uma validação nesse campo e ele só vai aceitar elemento do tipo numérico, tá? Então basicamente é essa a ideia aqui, ok? Vamos lá, continuando na sequência. Agora nós temos, né, que descrever aqui a data da compra, tá? Vamos colocar o campo label aqui, data da compra, certo? Vamos colocar lá o input. No caso, a gente não vai colocar texto, né? A gente vai colocar do tipo data, né? Ou date, tá? Input type date. Por questão de formatação, vou dar duas quebras de linha aqui, ok? Para ficar mais prático. Deixa eu só acertar aqui a indentação, né? Para ficar mais padronizado e fácil de compreender o nosso código, né? Assim fica melhor para a gente visualizar a codificação, deixar ele organizado. Aí por último a gente vai criar um botão para enviar informação, né?
ou cadastrar informação, e a gente insere o botão através da tag button, ok? E aqui a gente finalizou, né, o nosso formulário, né? Percebam que aqui em cima no campo data, né, ele já tem, né, tipo data, ele já tem uma pré-definição para formatação de data. Ao clicar nele, ele vai abrir um calendário para você, né, para facilitar, né, o registro da informação. Beleza? Então está pronto o nosso formulário, né? Então a ideia agora, a gente vai testar no nosso navegador. É claro que o formulário ele não tem validação através de JavaScript, né? Ele não tem a programação, por exemplo, do PHP. Ele não vai registrar nenhuma informação no servidor porque ele não tem ainda a conexão com o banco de dados. Mas é um exemplo. O objetivo aqui é exemplificar, né? Mostrar como trabalhar com formulários utilizando HTML5, ok? Então vamos ver agora no navegador. No caso aqui eu vou estar usando o Chrome, tá? Então a gente consegue visualizar aqui no navegador, tá? Aqui no caso o usuário vai digitar alguma informação, né? Tá? O nome do autor, ok? Aqui SBN é do tipo texto, tá? Não tem uma validação específica. Aqui quantidade, eu tenho aqui, ó, como eu coloquei do tipo numérico, então ele já mostra para mim aqui as setinhas para eu acertar. Eu posso digitar direto, tá? No caso do calendário, como eu coloquei do tipo date, né? E aí eu posso, né, escolher qual é a data, tá? E a partir daí eu cadastro informação. Bom, pessoal, é isso, tá? É um exemplo simples, né? Prático, né? E que utiliza o HTML5 dentro dos padrões, né, do W3C. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me perguntem, né? Entre em contato comigo, certo? E até mais.